Oi, gente, nós estamos na nossa aula, do nosso curso de Base Forte, e hoje nós vamos falar sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como o curso é Base Forte, eu entendo que a gente tem que trabalhar um pouquinho sobre a base. E é algo que eu entendo super importante para nivelar o nosso conhecimento, que vai até nos proteger de algumas coisas que aparecem por aí. Coisas estranhas, que se você tivesse esse conhecimento básico, já faria muita diferença para você não entrar em algumas armadilhas e entendimentos errados na nossa palavra. E é coisa que a gente trabalha com as nossas crianças, desde os 8 anos de idade aqui na igreja. Quando a gente ensina para eles que os testamentos na Bíblia, além de serem grandes divisões da Bíblia, eles têm a sua correlação. Isso é muito importante você entender. Quando você fala que existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você fala que existe uma antiga aliança e uma nova aliança. A palavra testamento, no contexto bíblico, aponta para isso, para aliança. A antiga aliança toda, ela pode ser resumida numa mensagem que diz assim: o Messias virá. Ou seja, o tempo todo no Antigo Testamento, os nossos irmãos lá atrás estavam apontando para o Messias que viria. Nós sabemos quem é o Messias, o Senhor Jesus. No Novo Testamento, o resumo seria: o Messias veio e voltará. Então, como nós sabemos que o Messias é Jesus, nós podemos dizer que Jesus é o personagem principal de toda a Bíblia. Do que isso nos protege? Nos protege de algumas coisas. Por exemplo, tem gente que diz assim: o Antigo Testamento era a época da lei. O Novo Testamento é a época da graça. No Antigo Testamento, você era salvo porque você obedecia a lei, e no Novo Testamento você é salvo porque você tem fé em Jesus. Gente, isso está completamente errado. Lá no Antigo Testamento, quando as pessoas faziam o que faziam em obediência à lei, eles faziam crendo que o Messias viria. Então, quando eles traziam um animal para ser sacrificado, esse animal sacrificado, no lugar deles, apontava para alguém que viria. Basta lembrar para você, e é engraçado isso, que se eu perguntar assim: quem é o pai da fé? Você prontamente é capaz de responder Abraão. E Abraão está no Antigo Testamento, antes da vinda da lei. Então, quando eu falo assim, olha, como que as pessoas eram salvas então no Antigo Testamento? Da mesma maneira que eu e você somos salvos hoje. As pessoas no Antigo Testamento, eles apontavam para o Messias. Eles não sabiam que era Jesus, nós sabemos. Hoje nós olhamos para trás e cremos no Messias que veio, mas nem os nossos irmãos do Antigo Testamento, nem eu e você vimos o Messias fisicamente. Nós vimos sim, e vemos sim, pela fé que o Senhor nos dá. Então, lá no Antigo Testamento e aqui no Novo Testamento, o tempo todo nós somos salvos pela fé. O tempo todo, gente, é por graça. E é muito interessante que as pessoas, elas baseiam essas afirmações de que antigamente era lei, obediência e hoje graça, fé, usando textos bíblicos. Mas olha só, que texto que eles usam principalmente? João 1:17, quando fala assim, que a lei veio por Moisés e a graça e verdade por Jesus. Aqui na igreja, você vai ser sempre incentivado a olhar sempre o contexto. E o interessante é que o contexto, nada mais, nada menos dessa passagem, é o capítulo 1 do livro de João, que começa assim: o princípio era o verbo, é a palavra, e a palavra estava com Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo, a palavra, era Deus. Se você entende que o verbo, ou a palavra, é o próprio Senhor Jesus, e com ele veio a graça e a verdade, desde quando nós temos graça, então? Desde o início. O versículo 16 de João diz assim, que nós temos graça sobre graça. Não graça e mais graça, mas graça em cima de graça. Aí depois ele vem, por Moisés veio a lei e a graça e a verdade por Jesus. Na verdade, a lei recebida por Moisés, dada pelo nosso Senhor Deus, ela nada mais é que expressão de graça. Deus se revelando quem Ele é, a sua lei moral, Deus permitindo que o povo pudesse fazer sacrifícios substitutivos apontando para o Messias, expressão de graça, apontando para a verdadeira graça, para a graça principal,
para aquele que é a expressão máxima da graça de Deus, que é o Senhor Jesus. Outra coisa também que faz parte da base forte nossa é você entender que o Antigo Testamento, ele ilustra o Novo, e o Novo Testamento traz luz sobre o Antigo. Isso me lembra muito do meu PG, né, meu grupo de PG. O nosso PG, o nosso diácono Fernando, que pregou domingo, ele gosta muito de usar uma ilustração para apontar assim, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu enxergo a minha condição de pecador. Então ele é até performático, ele pega o celular, ele balança assim, liga a luz do celular, aí ele bota a mão, vai aproximando a mão e a sombra vai aumentando. Eu queria pegar esse exemplo com você para explicar um pouquinho melhor essa questão da sombra. Imagine que você não tivesse condições de ver a mão nem a luz, visse só a sombra. Você vai olhar a sombra e vai identificar que essa sombra é de uma mão. A sombra aponta para uma mão, é uma mão, mas qual o tamanho dessa mão? Você não sabe. Qual é a cor dessa mão? Você não sabe. É uma mão gordinha ou é uma mão forte? Você também não sabe. É uma mão de um homem ou de uma mulher? Você não sabe. Mas você pode tirar algumas conclusões por causa da sombra. Mas quando você enxerga a mão, aí você sabe que essa mão ela tem uma certa cor, como é que são as unhas dessa mão, formato da mão, detalhes da mão, as linhas que formam a mão. Quando você passa a olhar a sombra novamente, você já tem outra ideia, porque você associa a sombra à mão, que é o objeto que gerou a sombra. Mesma coisa a relação do Antigo e do Novo Testamento. O Novo Testamento, eu trago aquilo que gerou a sombra. Então, quando eu leio novamente o Antigo Testamento, eu já faço a leitura com outros olhos. Por quê? Porque agora eu entendo o que foi que gerou aquilo, para onde que aquilo apontava. E tem gente que faz assim, eu começo com o Novo Testamento e vou trazer a aplicação lá no Antigo. É totalmente furado isso, gente. É o contrário. A aplicação do texto sempre aponta para o objeto, sempre aponta para a realidade que gerou a sombra, que é o Novo Testamento. Dito isso, eu quero avançar com vocês com o estudo de hoje, que é sobre a pessoa do Senhor Jesus. Na verdade, se eu pudesse resumir todo o ensino bíblico numa única frase, essa frase seria a salvação por meio ou por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Só que nós temos textos que nos desafiam, textos que podem complicar um pouco o nosso entendimento. Então eu queria traçar um roteiro para essa aula. Eu queria apresentar um problema para vocês, desses textos. Eu queria depois desenvolver o entendimento, desenvolver a solução para esse problema, e depois nós voltarmos aos textos que geraram o problema para a gente entendê-los melhor. Tá bom? É uma aula, gente, que a gente vai ter muito versículo para ler, muito mesmo. Então eu vou citar os versículos, os que eu achar necessário eu vou ler, né, os versículos aqui, vou lê-los, mas se você achar interessante, após eu fazer a afirmação e citar o versículo, você pode dar uma pausa no vídeo e ler o versículo e depois continuar, apenas para confirmar o que está sendo falado, tá bom? Porque nada do que for falado aqui vai deixar de ser comprovado pelo texto bíblico, tá bom? Vamos ao problema. Se você pega Hebreus 4,15, fala que Jesus, ele foi tentado, mas ele foi tentado sem pecar. Hebreus 4,15. Quando você lê um livro na frente, a epístola na frente, a epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz que Deus não pode ser tentado. Bom, se Jesus é Deus, então será que Hebreus está errado? Ou será que Jesus não é Deus? Será que nós temos uma contradição entre Hebreus 4,15 e Tiago 1,13? Outro problema. Marcos 13,32, os discípulos perguntam, Senhor, quando isso vai acontecer? Quando o Senhor vai voltar? Aí Jesus fala assim, olha, esse dia nem os anjos, nem o Filho, só o Pai sabe. Mas quando você abre em João 10,30, Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Bom, se Jesus e o Pai são um, Jesus é onisciente como o Pai é. Como que o Filho não sabe o que o Pai sabe? Se Jesus e o Pai são um realmente? Como é que ficaria então a onisciência de Deus? Problema posto,
eu quero correr com vocês para o entendimento desses textos. Primeira coisa que eu preciso entender é que a Bíblia nos apresenta Jesus Cristo, nosso Senhor, com alma e com emoções humanas, como eu e você temos. Isso é muito interessante, porque Jesus, segundo a palavra de Deus, ele tinha uma mente humana como nós temos. Ele aprendia e ele crescia em sabedoria. Se você pegar o texto de Lucas 2,52, Jesus ia crescendo em sabedoria e graça de Deus dos homens. Hebreus 5,8, Jesus, embora sendo filho, ele aprendia com a vivência dele. Jesus, assim como eu e você, em alguns momentos, ele se perturbava, ele se angustiava. Você pega o texto de João 12,27, Jesus fala assim, agora meu coração está perturbado, em outras versões, angustiado. João 13,21, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu espírito. Jesus, além de ter uma mente humana, de poder se angustiar, como nós nos angustiamos, Jesus, em alguns momentos, sentiu tristezas profundas. E, em um momento, uma tristeza tão profunda que apontava até para a morte. Quantas vezes eu e você passamos por isso também? Quantas vezes a tristeza, assim, poxa, era melhor ter morrido do que passar por isso. Quantas vezes? Olha só, Mateus 26:38. Disse-lhes então Jesus, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus tinha mente humana, ele se angustiava, se perturbava, sentiu tristezas profundas, uma tristeza que apontava até para a morte, e em alguns momentos a tristeza que o levava até a chorar. Esse exemplo está muito claro na Bíblia, quando Jesus ele vai visitar Lázaro, Maria e Marta. Lázaro já tinha morrido, e é considerado até um dos menores versículos da Bíblia. Muitos acham que é o menor, mas não é. João 11:35 diz assim, Jesus chorou, só diz isso. Menor que ele nós temos Êxodo 20:13, que é não matarás, tem uma letrinha menos, depois você faz a continha lá, e o campeão de todos, que é Jó 3:2, né, o menor da Bíblia. Então Jesus tinha mente humana, ele se angustiava como nós, ele sentia tristeza como nós, tristezas profundas, ele chegou a chorar de tristeza e ele em alguns momentos se admirava, coisas que ele era pego de surpresa. Mateus 8:10, ao ouvir isso Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, nem em Israel encontrei ninguém com tamanha fé. E assim, o que é mais impressionante, gente, é que Jesus, apesar de ser Deus, a gente vai trabalhar isso melhor, ele até os 30 anos de idade, ninguém o via como uma pessoa diferente. No máximo, chegavam Jesus como uma pessoa boa. Quando Jesus ele começou a manifestar o seu ministério, nem os irmãos dele creram nele. Olha que coisa. Eu vou provar isso para vocês em Mateus 13:54-56, quando diz que Jesus chegou à sua cidade, as pessoas ficaram admiradas, né, e perguntaram, de onde vêm esses poderes dele? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e são seus irmãos, não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco as suas irmãs? De onde, pois, obteve essas coisas? Olha, Tiago, que depois ele entendeu que Jesus era o Cristo mesmo, né? Tiago escreveu a carta de Tiago e Judas escreveu a carta de Judas. Mas no início, quando Jesus começou seu ministério, o texto diz que eles não acreditaram em Jesus. O texto paralelo, Marcos 6:3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão conosco suas irmãs? E João 7:5 diz assim, pois nem os seus irmãos criam nele. Que coisa, gente. Então a gente chega à primeira conclusão do nosso estudo. A primeira conclusão é, Jesus Cristo, ele tinha uma natureza humana, como eu e você. Mas qual a necessidade? Por que é importante pensar nisso? Mas antes disso, tem uma diferença da nossa natureza humana para a natureza de Jesus. Jesus era muito semelhante a nós, como nós vimos aqui, mas ele não tinha uma coisa que nós temos e temos muito. Jesus não tinha pecado. Romanos 8:3 fala que Jesus veio à semelhança do homem pecador. 2 Coríntios 5:21 diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. 1 João 3:5 fala que em Jesus não há pecado. Hebreus 7:26 fala que ele é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores. 1 Pedro 1:19 fala que o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Gente, olha só. Aqui você tem exatamente aquilo que eu disse lá atrás,
que o Antigo Testamento ele ilustra o Novo. Quando o Novo ele fala do Cordeiro sem mancha, sem pecado, isso me aponta lá para o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento me ilustra isso muito bem. Sem o Antigo Testamento eu poderia não ter isso muito claro, como nós temos hoje. O que seria um cordeiro? Então hoje quando eu leio o Antigo Testamento, fala de um cordeiro sem defeito, assim, automaticamente a minha mente ela é apontada para o Senhor Jesus, ao ministério dele. 1 Pedro ainda, 2,22, ele não cometeu pecado algum, se referindo ao fato dele ser um cordeiro sem mancha e sem defeito. Mas qual seria a importância da natureza humana, então, de Jesus Cristo? Primeira importância, por ele ter uma natureza humana, ele pôde ser o nosso exemplo e padrão. Onde está isso na Bíblia? 1 Pedro 2,21. Foi por isso que vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. 1 João 2,6 diz que se você permanece em Jesus, você deve andar como ele andou. A natureza humana de Jesus possibilita que ele seja nosso exemplo e padrão, possibilita uma obediência representativa. Jesus, como um de nós, ele pôde obedecer no meu e no seu lugar. Onde que está isso? Romanos 5, 18 e 19. Quando Paulo fala que por um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, por meio da desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E por obedecer representativamente, Jesus pode ser o sacrifício substitutivo. Tudo que estava sendo apontado no Antigo Testamento, em termos de sacrifícios, que apontava para o Messias que iria fazer o que fez, foi cumprido em Jesus. Romanos 3,25. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação. O sacrifício de Jesus resolveu o problema que nós tínhamos de relação com Deus. A relação de inimizade foi propiciada por Jesus. Onde havia inimizade, agora há paz. Isso também está lá em 1 João 2,2. Ele é a propiciação. 1 João 4,10. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele, Deus, nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E ao mesmo tempo, Jesus, além de ser sumo sacerdote, Jesus, além de ser o sacrifício substitutivo, ele é um sumo sacerdote. Por ter sofrido como nós sofremos em nossas tentações, ele pode se compadecer de nós. Hebreus 2, 17 e 18. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante em todos os aspectos a nós, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e tal. Por quê? Tendo em vista o que ele mesmo sofreu, é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. E 1 Timóteo 2,5. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. E por fim, ele ser o nosso padrão de corpo glorificado. Então, relembrando, ser nosso exemplo e padrão, possibilitar a obediência representativa, sacrifício substitutivo, ser o nosso sumo sacerdote. E agora nós temos o maior capítulo do Novo Testamento, dentro do maior livro do Novo Testamento, dedicado exclusivamente à mensagem da ressurreição de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15. Ele é inteiro dedicado a isso. E você vai ver muito do imaginário judaico do Antigo Testamento citado aqui, principalmente quando se fala de primícias. Se você lembra dos textos do Antigo Testamento, quando fala que eram trazidas as primícias, porque as primícias pertencem ao Senhor, aqui Paulo usa exatamente esse sentido. E assim como vai ser a colheita, que está representada pelas primícias que são apresentadas, assim o corpo de Cristo, ele representa o nosso corpo quando ele voltar. Eu separei aqui alguns versículos, depois você lê em casa, você lê aí, 1 Coríntios 15 inteiro, você vai ficar surpreso. Nós vamos ler o 20, do 22 ao 23, do 42 ao 44 e 49. Mas de fato, 20, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias, olha o texto, dentre aqueles que dormiram, que morreram. Pois da mesma forma, o 22, como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro. Aí o 42, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, o corpo que morre é perecível. E o que ressuscita, imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E versículo 49, assim como tivemos a imagem do homem terreno,
teremos também a imagem do homem celestial. Gente, o Senhor Jesus é tremendo, só que tem um outro lado. Toda vez que no Novo Testamento se usa a palavra grega theos, você se refere a Deus. Nós temos uma infinidade de vezes em que a palavra Deus é atribuída a Jesus. A começar por João 1. Né? João 1, quando fala que o princípio era aquele que é a palavra estava com theos, estava com Deus, e era theos, e era Deus. No versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que tornou o conhecido. João 20, 28, quando Tomé fala assim, Senhor meu e Deus meu. Romanos 9, 5, quando fala dos israelitas, né, que deles são os patriarcas, e deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus. Cristo é theos, acima de tudo. Tito 2,13, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hebreus 1,8, a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus. 2 Pedro 1,1, quando Pedro fala que ele escreve mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Gente, muitos textos da Bíblia apontam para isso. Você já deve ter ouvido alguma vez que os judeus eles evitavam, tinham tanto zelo pela escrita do nome de Deus, o tetragrama, né? O Yahvé, Javé, que eles não o pronunciavam mais, até que se perdeu a pronúncia. E eles se referiam, na língua grega, ao Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento, com um termo que vocês conhecem muito, um termo Kyrios, ou Kurios, em grego. Toda vez que o judeu se referia a Kyrios, ele apontava para o Deus Todo-Poderoso, que só foi citado mais de 6.800 vezes nos 39 livros que compõem o Antigo Testamento. Então o imaginário judeu, quando Kyrios era pronunciado, era associado diretamente ao Deus Todo-Poderoso, que conduziu o povo até aquele momento. Então, Mateus 3,3, quando João Batista fala, vós que clamam num deserto, preparem o caminho para o Senhor, Kyrios. Lucas 1,43, Marta chega para Maria e fala, né, veio me visitar a mãe do meu Kyrios, do meu Senhor. Lucas 2,11, quando os pastores estavam no campo, que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, Kyrios. Para mim, isso é coisa minha. Os pastores, eles correram, quando eles correram para ver onde Jesus tinha nascido, a mensagem do anjo. Eu acredito que foi nem porque o anjo mandou, não. Porque eles estavam no pasto e vendo aquela milícia de anjos subindo e descendo, né? E eles abandonaram aquilo ali, saíram correndo, porque eles entenderam que nasceu aquele que eles cresceram ouvindo falar, que viria, o Kyrios, o Libertador, o Todo-Poderoso. 1 Coríntios 8,6, Paulo fala que um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem? Senhor Kyrios, por meio de quem vieram todas as coisas, por meio de quem todos vivemos. Apocalipse 19,16, Rei dos Reis e Kyrios de Kyrios, Senhor de Senhores. Esse termo Kyrios, associado ao Senhor Jesus, gente, ela é, no Novo Testamento, associada a mais de 400 vezes a ele. E tem o tetragrama, né? A própria pronúncia, eu sou. Em um determinado momento, em João 8, Jesus ele desenvolve uma conversa com os principais anciãos, né, e fariseus no templo, e ele, em algumas vezes, ele solta a pronúncia eu sou. Mas quando ele se declara o eu sou, a reação foi bem pesada. Quando ele fala assim, no versículo 58, João 8, 58, antes de Abraão nascer, eu sou. Olha o 59, na mesma hora eles apanham pedra, Jesus se esconde e sai porque não era chegada a hora dele. Eles sabiam o que aquilo significava, que Jesus estava se dizendo, que ele era o próprio Deus que se revelou a Abraão e a Moisés. E tem o termo que a gente já usou várias vezes aqui, o verbo, a palavra. O nosso presbítero, João Marcos, o Café, ele, numa das pregações dele, ele explorou muito isso. Que Jesus ele está o tempo todo na Bíblia. Quando Deus disse, haja luz, a vocalização que traz vida, o poder criador, era expresso na própria pessoa do Senhor Jesus, usando esse termo, esse texto, João 1:1 e o 14. E aqui tem uma coisa que é impressionante para mim. Isso eu faço questão de ler para vocês. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Versículo 14.
Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Você quando lê lá em Êxodo, Levítico, aquelas normas que você olha assim, que você começa a ler, gente, mas para que tanta norminha na Bíblia? Por que tanto detalhezinho? Por que quando os levitas, quando a nuvem parava, eles tinham que parar, montar o tabernáculo? Não era de qualquer jeito, eles tinham que montar a frente do tabernáculo, a entrada voltada para o leste, tabernáculo montado, o átrio montado em volta, à frente do tabernáculo tinha que ficar a tenda de Moisés, os outros levitas em volta, e as 11 tribos e meia. Lembre que Manassés e Efraim, que eram da linhagem de José, cada um uma tribo, ficavam acampados em volta. À frente de José ficava a tribo de Judá, que era a maior tribo durante a caminhada, tribo de Judá, né? E agora, tudo montado, a glória do Senhor tomava o tabernáculo. Olha o versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne. No original, aquele que era a palavra, aquele que é a palavra, montou tabernáculo entre nós. Não é possível que você, ao ler sobre o tabernáculo lá no Antigo Testamento, não associe a isso aqui. Que quando Jesus veio, ele cumpriu isso. Em ele se manifestou a glória como do unigênito do Pai. Isso é tremendo. Não tem como você querer trazer a aplicação do Antigo. A aplicação é no Novo, sempre. E tem um termo que Jesus usa várias vezes quando ele fala, se refere a si mesmo como filho do homem. Daniel, capítulo 7, Daniel ele fala a visão profética dele de 4 animais. Vocês lembram, né? O leão, que apontava para a Babilônia, o urso, que apontava para o Império Medo-Persa, o leopardo, que apontava para os gregos, que eram rápidos, ágeis com seus exércitos, o monstro, que era Roma. Aí nos versículos 13 e 14, Daniel fala assim, na minha visão à noite eu vi alguém semelhante a um filho de um homem, ou um filho do homem, em outras versões, vindo com as nuvens dos céus. Ele, se aproximando do ancião, foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Jesus se refere a si mesmo, Lucas 9, 22, e disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado. Jesus está assumindo para si que aquele título, assim, coroado em Daniel, mas também em outras partes da Bíblia, Salmo capítulo 8, quando fala que ao Filho do Homem foi dado domínio e poder, sempre se refere ao Senhor Jesus. Nada mais, nada menos que 84 vezes no Novo Testamento é se referido o Filho do Homem ao Senhor Jesus Cristo. E, fora isso, nós temos evidências de atributos de divindades apontados por Senhor Jesus em várias partes aqui. Você vai assim, esses são fáceis de lembrar. Jesus uma vez acalmou o mar, Romanos 8, 26 e 27. Ele repreendeu os ventos e o mar se fez completa bonança. Eu quero frisar o versículo final do 27. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Por que eu quero frisar isso com vocês? Porque parece que está voltando a mídia uma doutrina bem antiga de que Jesus não veio como Deus. Que Jesus ele veio como um homem perfeito e que, na verdade, ele nos mostrou como nós devemos ser como homens e como nós devemos atuar usando o poder do Espírito Santo. Que, na verdade, quando Jesus acalmou o mar, não foi o poder dele, mas foi o poder do Espírito Santo. Olha, a reação dos discípulos foi bem clara. Quem é esse que até o vento? Jesus não disse nada ao contrário, ou seja, a glória era para ele mesmo. Jesus multiplicou pães e peixes. Mateus 14, 19 e 21. 5 pães e 2 peixinhos, todos comeram, só isso aí já é uma coisa muito grande, mas recolheram 12 cestos cheios de pães e foram satisfeitos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tem gente que pega esse texto e diz assim, que quando o garoto apareceu com 5 pães e 2 peixinhos, as pessoas se comoveram também, começaram a andar, então na verdade todos deram. Mas me explica uma coisa, como que sobrou? Todos trouxeram em quantidade a ponto de sobrar? Os 5 pães e 2 peixinhos, não era só será que satisfazia quantas pessoas? 10 pessoas? Porque todos ficaram satisfeitos e sobraram, né? Então, assim, é algo até difícil de imaginar. Como que fazia? Jesus cortava o pão e o pão crescia de novo? Como é que era isso? São coisas que nos desafiam a imaginação, não é mesmo? Eu fico muito curioso. Transformou água em vinho. João 2, de 7 a 11.
Vocês conhecem o texto, não preciso ler todo. Transformou a água em vinho e depois guardou o melhor até agora, foi o que falou encarregado da festa. E ali Jesus começa a mostrar a sua glória, não a glória do Espírito Santo. Então nós chegamos à segunda conclusão do nosso estudo. A segunda conclusão é que Jesus tinha uma natureza divina. Para não deixar dúvida nenhuma sobre isso, Colossenses 1,19 fala assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. No capítulo seguinte, Colossenses 2,9 diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas afinal de contas, qual a importância da natureza divina de Jesus? O porquê que era necessário que Jesus fosse Deus? Por 3 motivos, pelo menos. Primeiro, que somente um Deus infinito poderia arcar com toda a pena, isso é muito importante para a nossa próxima aula, de todos os pecados das pessoas que crescem nele. Nenhuma criatura finita poderia. Onde está baseado isso? Romanos 3, 24 a 26. Olha só. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Agora, olha isso que tremendo. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, quando os nossos irmãos do passado sacrificavam, quando eles tinham expiação e apontavam para a propiciação, eles apontavam para o Messias que viria. Então Jesus, quando morreu, cumpriu aquilo que estava profetizado. Em Jesus, a pena foi aplicada. A pena, que era a morte substitutiva, ela foi totalmente aplicada em Jesus. Então Deus, em sua tolerância, ele suportou os pecados. Ele expiou e a propiciação foi feita na pessoa do Senhor Jesus. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E João 17, 20, gente, quando Jesus fala que ele não ora, ele não roga só pelos discípulos, mas também por todos que crerão no Senhor Jesus por meio da mensagem dos discípulos. Está falando de mim e de você, está falando da gente. Então Jesus, quando morreu, ele pagou a pena por meus e pelos seus pecados. Olha que coisa grandiosa. O segundo ponto é o ponto que é muito debatido nas nossas conferências de doutrina reformada, quando nós lembramos o mote da reforma protestante, em que a salvação é somente do Senhor, somente o Senhor pertence à salvação. Então, para a gente não se alongar muito nesse tema, a gente vai citar aqui Jonas 2,9, quando Jonas estava na barriga, no ventre do peixe, e no final da sua oração, ele fala assim: oferecerei sacrifício a ti, o que prometi cumprirei totalmente. A salvação, ela vem do Senhor. E terceiro e último, somente alguém que fosse verdadeiro e plenamente Deus poderia ser o único mediador entre o Deus e o homem e revelar Deus completamente a nós. Nós temos lá 1 Timóteo 2,5, um só mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo, Cristo Jesus, e João 14,9, quando Filipe pergunta: mostra-nos o Pai. Jesus fala assim: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Chegamos então, gente, a uma terceira conclusão. E a terceira conclusão é bem interessante. Jesus, ele tinha a natureza humana, ele era plenamente humano. Jesus é uma pessoa que também tinha a natureza divina, era plenamente Deus. Então, a pessoa de Jesus comportava 2 naturezas, a natureza plenamente humana e a natureza plenamente divina. Com isso em mente, a gente chama isso, na teologia de união hipostática, união de 2 naturezas no mesmo ser, e com isso a gente pode começar a responder as perguntas do início. A gente pode começar a responder perguntas do tipo: como que Jesus poderia ser onipotente e ainda assim ser fraco? Como Jesus podia deixar o mundo e ainda assim estar em todo lugar? Como Jesus podia aprender coisas e ainda assim ser onisciente? Você é desafiado nessa hora. A sua inteligência é desafiada a você se humilhar diante da palavra do Senhor, que é a fonte de toda autoridade e verdade, ou você ter uma atitude arrogante. Então é uma humildade adequada versus uma arrogância espiritual. O engraçado é que, assim, não há contradição nisso. A gente chama isso de paradoxo. É algo que eu tenho dificuldade de entender, mas que eu não consigo contradizer. Quer ver um outro exemplo de paradoxo na Bíblia? A Trindade. A Trindade é um paradoxo. Apesar de você ter vários exemplos na nossa existência, na nossa vivência diária, que apontam para isso, mas não
enxugam toda a questão para a gente, né? Não dão toda a resposta. Por exemplo, nós temos uma classe de base forte na igreja, composta de várias pessoas. Nós temos, no domingo que passou, na aula dos adolescentes, alguém veio com a seguinte proposta assim: olha, igual café com leite, eu tenho café, leite e açúcar, mas faz uma única bebida, café com leite. Também um exemplo, um átomo, próton, nêutron e elétron, olha como que nos ajuda a entender que um é composto de 3. Agora, quando eu falo da natureza, das naturezas, quando se refere a você, você não tem dúvida. Quer ver? Você fala assim: olha, eu fui alcançado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, ele agiu na minha vida, criou vida. E hoje, pela Bíblia, eu entendo que eu tenho uma natureza humana e tenho uma natureza espiritual. A minha carne milita contra o Espírito. A minha carne não milita contra o Espírito Santo. O Espírito Santo já derrotou minha carne há muito tempo. Mas o meu ser carnal, ele luta, ele batalha contra o meu ser espiritual. Nisso você não tem dificuldade. É a mesma coisa com Cristo, com a diferença. Cristo é plenamente humano e Cristo é plenamente divino. Entendendo a união hipostática, você consegue entender que uma natureza faz coisas que a outra não faz. Por exemplo, a natureza humana de Jesus subiu ao céu. João 16, 28. Agora eu deixo o mundo, vou para o Pai. João 17, 11. Não ficarei mais no mundo. Atos 1, 9 a 11. Os anjos falam para os apóstolos: olha, ele foi elevado ao céu, voltará da mesma forma. A natureza humana de Jesus subiu ao céu. A natureza divina está em todo lugar. Mateus 28, 20. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. João 14, 23. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Então, entendendo a união hipostática, eu posso afirmar que Jesus voltou ao céu e também está em todo lugar. Outro ponto, Jesus, quando começou seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Lucas 3, 23. Mas a natureza divina de Jesus diz que ele existe eternamente. João 1, que nós já lemos várias vezes, que ele estava com Deus, 1 e 2. João 8, 58, antes de Abraão nascer, eu sou. Então, entendendo a união hipostática, eu posso afirmar: Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério, mas também Jesus existia eternamente. Outro ponto, Jesus, natureza humana, teve fome e cansaço. Mateus 4:2, depois de 40 dias, teve fome. João 4:6, quando ele chegou ao poço, ele estava cansado de viagem, mas a natureza divina de Jesus era onipotente. Mateus 8, 26 e 27, acalmou o mar. Hebreus 1:3, ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então, entendendo a união hipostática, eu posso afirmar que ele se cansava e também Jesus é onipotente. Natureza humana de Jesus morreu. Lucas 23, 46. Tendo dito isso, expirou. 1 Coríntios 15, 3. Paulo diz: o que recebi foi que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas a natureza divina de Jesus não morreu e, pelo contrário, com o poder para ressuscitar a si mesmo. Então, João 2, 19 e 22, quando perguntaram sobre o templo, Jesus falou assim: destrua esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Aí os judeus: como é que pode? Aí fala no finalzinho: mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. João 10, 17 e 18. Eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. E eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Hebreus 7, 16. Jesus tinha uma vida indestrutível. 1 Timóteo 6, 14 e 16 diz que ele é o único e é imortal. Então, entendendo a união hipostática, eu posso afirmar que ele morreu e que ele também é imortal. Também a natureza humana dele. Aí já é o texto que nós começamos o problema, que ele foi tentado, mas sem pecar. Hebreus 4, 15. Passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Mas também a natureza divina dele não pode ser tentado, porque ele é Deus. Tiago 1,13, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, entendendo a união hipostática, eu posso afirmar que ele foi tentado e que também ele é incapaz de ser tentado. Entendendo a união hipostática, eu olho a natureza humana de Cristo e posso dizer que ele tinha conhecimento limitado. Marcos 13, 32, quanto à hora ninguém sabe, nem o Filho. Lucas 2, 52, Jesus ia crescendo em sabedoria. Mas a natureza divina de Jesus conhecia todas as coisas. João 2, 25. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. João 16, 30. Sabes todas as coisas. João 21, 17. Senhor, tu sabes todas as coisas. Depois de 3 vezes que Jesus questiona Pedro, Pedro fala: não, o Senhor sabe todas as coisas. Então, entendendo a união hipostática, eu posso afirmar que ele não sabia de tudo, mas que também, ao mesmo tempo, ele era onisciente. Outra coisa que eu posso afirmar entendendo a união hipostática,
que tudo que uma das naturezas faz, a pessoa de Cristo o faz. Olha só João 8,58. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. A pessoa de Jesus pode afirmar que eu sou, não a natureza humana. Lucas 15,3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. A pessoa de Jesus Cristo morreu, não a natureza divina. Mateus 28,20. Ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A pessoa de Jesus Cristo estará conosco todos os tempos, não a natureza humana de Cristo. Conclusão dessa parte: tudo que é feito por uma ou por outra natureza é feito pela pessoa de Cristo. E encerrando, há títulos que nos lembram de uma natureza, elas podem ser empregadas em referência à pessoa, mesmo quando a ação é realizada por outra natureza. É melhor ver o texto do que explicar esse título, olha só. 1 Coríntios 2,8. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Olha que o crucificado se refere à natureza humana de Jesus, mas o Senhor da glória é a natureza divina de Cristo. Outro texto, Lucas 1,43. Marta para Maria: por que eu sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? A mãe da pessoa de Cristo, natureza humana. Meu Senhor, Kyrios, lembra? Natureza divina. Lucas 2,11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu, natureza humana, o Salvador, que é Cristo Senhor, natureza divina. Lucas 13,32. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem, esse nem se refere à natureza humana, o Filho, natureza divina, somente o Pai. Se eu pudesse fazer um grande resumo disso tudo, gente, seria: permanecendo o que era, tornou-se o que não era. Permanecendo o que era, tornou-se o que não era. Todo esse estudo foi baseado na teologia sistemática do Gruden, teologia sistemática do Frank Ferreira e o Alan White, em alguns livros do John MacArthur e do Iago Martins e Augusto Nicodemos. Eu vi várias vezes afirmarem o seguinte, eu concordo com eles, que está diante do maior milagre de todos os tempos, o maior milagre da nossa existência. O Deus que é eterno, infinito, imortal, Espírito, se tornou como um de nós, para que eu e você fôssemos justificados e tivéssemos paz com Deus. Sobre esse tema da justificação, que passa pela expiação e propiciação, é o tema da próxima aula. Até lá.